porque o crime de lavagem existe em ambas as esferas, em ambas as competências, mas também falo das polícias, da Polícia Civil e da Polícia Federal. Pois bem, por que o agente lava dinheiro? Por que o criminoso se vale de um processo complexo para lavar dinheiro? Quais são os seus objetivos? Eu coloquei aqui de forma sintética os objetivos do agente, né? Do agente criminoso. Em primeiro lugar, ele quer se separar fisicamente do produto do crime obtido através de uma atividade delituosa. O agente que consegue dinheiro através do tráfico de entorpecentes, ele não vai guardar isso debaixo do colchão ou dentro do armário da casa dele. Porque senão ficaria muito fácil para a polícia, através de um mandado de busca e apreensão, descobrir aqueles valores e ele não ter uma justificativa plausível para dizer: ah, esse valor aqui foi obtido através de uma atividade ilícita. Não. Quando o sujeito quer se separar fisicamente do produto do crime, ele dá início ao processo de lavagem. Então, na lavagem de dinheiro, no primeiro momento, ele obteve valores criminosamente e, em segundo momento, ele quer se separar. Separando-se fisicamente do produto do crime, ele passa a infiltrar esse dinheiro no mercado financeiro nacional. No mercado financeiro regular. Ele obteve, por exemplo, valores através do tráfico de entorpecentes, R$10 mil. Ele deposita isso na conta de um laranja, né, de uma pessoa que às vezes nem mesmo existe, e ela existe tão somente no papel. E essa pessoa passa a realizar uma série de manobras de transferências financeiras entre contas com a finalidade exclusiva de ocultar, vejam senhores, a natureza, a propriedade e, efetivamente, a origem desses valores obtidos criminosamente. Então, na lavagem, você tem uma separação física e, em um segundo momento, você tem o conjunto de operações relacionadas a ocultar ou a dissimular a origem desses produtos. Com qual finalidade? Em um primeiro momento, fruir, o que significa dizer, utilizar esses valores obtidos criminosamente. Nós, em São Paulo, participamos numa fase final do processo daquele traficante Juan Carlos Abadia. Ficou famoso, na verdade, porque o Dr. Fausto Martins de Santos, que é o juiz federal do caso, fez um grande bazar em São Paulo vendendo as coisas. O bazar, na verdade, foi um sucesso. Vendeu rapidamente, até carro tinha no bazar. Até as roupas dele foram, não sei, tem gente que comprou roupa, né? Comprou as roupas do Juan Carlos Abadia. Pois bem, essas pessoas que compraram as roupas participaram de um bazar que foi proveniente da apreensão de valores, de bens, no caso, obtidos criminosamente. O sujeito, portanto, que lava, ele quer se separar fisicamente, mas quer utilizar o dinheiro em um determinado momento. Ele não lava por lavar, ele lava para fruir esses produtos e, ao final, ele quer garantir a sua impunidade. O sujeito que lava dinheiro, ele quer se ver livre das autoridades investidas da persecução penal. Aquele que lava dinheiro, vejam senhores, dificulta sensivelmente a atividade do Ministério Público e da Polícia. Não é por outro motivo que uma das correntes que analisa o bem jurídico protegido pelo crime de lavagem diz que o delito protege como bem jurídico. Os senhores, a maioria dos estudantes de direito sabem bem disso, que não há falar assim, crime sem bem jurídico. O bem jurídico protegido primordialmente, de acordo com a primeira corrente, seria, no que tange ao crime de lavagem, a administração da justiça. E por que a administração da justiça? Porque lavando-se, dificulta-se a atividade do Estado em apurar o crime e preconizar a aplicação da lei penal. Se esses, senhores, são os objetivos do agente criminoso, dos agentes lavadores, eu pergunto, quais são os nossos objetivos? Quais são os objetivos do Ministério Público? Quais são os objetivos das autoridades investidas da persecução penal? Bom, em um primeiro momento, identificação dos autores e dos coautores que participaram de alguma forma dessa cadeia criminosa. Em um segundo momento, nós pretendemos o quê? Identificar os bens, localizando-os evidentemente, e bloqueando os bens que foram objeto do crime de lavagem. E aqui eu chamo a atenção dos senhores para um ponto muito importante em relação à repressão à lavagem de dinheiro. Quando eu estudava para o concurso, eu tinha, na minha concepção, evidentemente, de estudante, que o direito penal se resumia, na sua fase final, à aplicação da pena, no mais das vezes da pena privativa de liberdade. Claro, uma das consequências, talvez a mais importante da prática de um crime, é a combinação de uma pena privativa de liberdade. Agora, eu chamo a atenção para os senhores no seguinte sentido, dos senhores no seguinte sentido. Nós estamos tratando hoje, no século XXI, de uma nova forma de criminalidade, de uma criminalidade que tem caráter, no mais das vezes, transnacional. Ou seja, o crime não fica restrito ao território nacional. Ele causa efeitos jurídicos danosos para além do território brasileiro.
E por conta disso, uma ferramenta importante, além da pena privativa de liberdade, em relação à repressão ao crime de lavagem, é justamente o sequestro e o bloqueio de bens obtidos criminosamente. Então não há possibilidade de falar em uma investigação que seja considerada séria contra crime financeiro, crime de lavagem de dinheiro, criminalidade organizada em geral, porque a lavagem normalmente está atrelada ao crime organizado, sem falar em sequestro de valores. É somente, senhores, através do bloqueio de valores que nós vamos conseguir efetivamente desmantelar uma organização criminosa que, no mais das vezes, terá um caráter extremamente complexo e uma natureza extremamente sofisticada. Então, além da pena privativa de liberdade, uma ferramenta importante na repressão é o sequestro e o bloqueio de bens. E, finalmente, o que nós pretendemos com tudo isso? A condenação dos agentes lavadores e, ao final, seja decretado o perdimento desses bens em prol dos prejudicados ou, no mais das vezes, da União ou do município que foi prejudicado. Quando nós estamos aqui falando de lavagem, eu me refiro propriamente ao termo que coloquialmente colou no Brasil, ou seja, o termo que normalmente se fala no Brasil. Lavagem de dinheiro é um termo que, inclusive, a lei menciona expressamente. Agora, eu chamo a atenção dos senhores que lavagem de dinheiro não é um termo jurídico, é um termo popular. É um termo que, se citarmos em um texto técnico, numa prova, por exemplo, de concurso, lavagem sempre deve vir entre aspas. O Brasil, de fato, optou por lavagem de dinheiro, tal como os americanos fizeram, porque nos Estados Unidos a expressão que se utiliza é money laundering, tradução literal para isso seria lavagem de dinheiro. Agora, aqui no Brasil também nós utilizamos, na verdade, se utiliza outras expressões. Por exemplo, reciclagem de valores ilícitos é uma expressão que é sinônima de lavagem de dinheiro. Os italianos, por exemplo, falam reciclagem de denaro, seria a reciclagem de valores ilícitos. Branqueamento de capitais também é uma outra expressão adotada pelo Brasil. Os espanhóis gostam de falar em blanqueio de capitais, ou lavado de dinheiro, como dizem os argentinos. Tudo, na verdade, diz respeito ao mesmo fenômeno criminoso, que é o fenômeno que nós estamos analisando aqui. Então, só para evitar ou tentar estabelecer algumas diferenças terminológicas que são importantes. Daqui para frente eu vou me referir ao termo normalmente adotado pelo Brasil, que é o termo lavagem de dinheiro. Bom, qual é o conceito de lavagem de dinheiro de acordo com a lei brasileira? Nós temos uma lei, é a Lei 9.613 de 98. A Lei 9.613 de 98, ela estipula no seu artigo 1º um conceito legal de lavagem de dinheiro. Está lá, ocultar ou dissimular, que são as duas condutas principais, a natureza, a origem, a localização, disposição, movimentação ou propriedade de bens, direitos ou valores provenientes, direta ou indiretamente, de um crime antecedente. Isso é importante para a gente. A lavagem de dinheiro, senhores, não existe isoladamente considerada. Ela possui uma autonomia, mas uma autonomia relativa. Porque só é possível falar em lavagem de dinheiro enquanto crime quando os senhores conseguirem demonstrar que houve a ocultação ou dissimulação de bens, direitos ou valores provenientes de um crime antecedente. E a nossa Lei 9.613 de 98 traz um rol de crimes antecedentes que tem natureza taxativa, ou seja, é aquilo que o professor na faculdade fala, é o rol de números clausos, é o rol que não permite uma interpretação analógica, uma interpretação extensiva, é um rol que não enseja analogia. Então, aquilo que não está no rol de crimes antecedentes não gera lavagem de dinheiro. E os senhores sabem, crime de roubo, por exemplo, não está no rol de crimes antecedentes. A lei brasileira diz que o roubo não é crime antecedente de lavagem, que o homicídio não é crime antecedente de lavagem. Agora, a corrupção é, sem dúvida que é. Os crimes contra a administração pública, todos são antecedentes de lavagem de dinheiro. Muito bem. A Lei 9.613 de 98 também é importante porque trouxe a criação de um órgão vinculado ao Ministério da Fazenda, que é, de acordo com o ordenamento jurídico brasileiro, a nossa unidade de inteligência financeira, conhecida para aqueles que são mais próximos como UIFES, Unidade de Inteligência Financeira. A nossa unidade de inteligência financeira qual é? O COAF. Conselho de Controle, na verdade, que faz o controle das atividades financeiras. E para que serve o COAF? Ele é um parceiro importante na repressão à lavagem. Vejam que a repressão à lavagem de dinheiro não diz respeito só à repressão dos órgãos de justiça, do Ministério Público e da Polícia.
Existem órgãos administrativos que fazem a prevenção à lavagem, e o COAF talvez seja o mais importante deles. O COAF, senhores, ele passa a receber, a partir de 98, todas as informações de atividades suspeitas de lavagem de dinheiro no Brasil. E esse quadro demonstra mais ou menos o fluxo de informações que ele recebe. Ele recebe das instituições financeiras, das instituições de seguro, dos fundos de pensão, das bolsas de valores, evidentemente tudo intermediado pelo Banco Central, pela SUSEP, pela Comissão de Valores Imobiliários. Ele passa a receber informações de galerias de arte, ele passa a receber informações de imobiliárias, no seguinte sentido: se houver uma operação ou atividade suspeita de lavagem, essas pessoas têm a obrigação de comunicar ao COAF. Aí o COAF realiza uma análise daquela informação e fala: isso aqui é suspeito de lavagem de dinheiro. E aí faz o que o COAF? Comunica o Ministério Público. Então, alguém que não tem histórico nenhum. O senhor já teve conta bancária? Não. É sua primeira conta? É. O senhor vai abrir uma empresa? Já abri. Há quanto tempo? Há 2 dias. E o senhor vai entrar com quanto aqui de capital? R$1 milhão. Opa! Nunca teve histórico de conta. Abriu uma empresa agora, 2 dias, e já vai entrar com R$1 milhão. Isso é o quê? Extremamente suspeito. Fernandinho Beiramar vai abrir uma conta. Cara, tem direito? Claro que tem. Agora eu sou o Fernandinho Beiramar, foi aprovado na faculdade, né? E curiosamente, é verdade, vai fazer a universidade. O senhor sabe qual é a faculdade do Fernandinho Beiramar? Não é direito, né? Eu pensei que era. É gestão financeira, olha que coisa, né? Faculdade de gestão financeira, eu acho que ele percebeu que talvez ele gaste muito dinheiro pagando para que os outros lavem. Agora ele quer lavar o próprio dinheiro. Então, na verdade, o Fernandinho Beiramar chega para abrir uma conta bancária, só que não, só pode abrir, mas o gerente vai ter que fazer o quê? Comunicar imediatamente o COAF. Porque, evidentemente, dado o histórico do Fernandinho Beiramar, tudo indicará que aqueles valores que ingressarão na instituição financeira são provenientes de alguma atividade criminosa. Bom, alguns aspectos históricos que são importantes, evidentemente, na análise do crime de lavagem. Eu acabei de falar que a nossa lei, a lei brasileira, só nasceu em 98, a lei 9.613 de 98. Agora, se nós puxarmos o histórico, a lavagem de dinheiro foi primeiramente tipificada como crime, não com esse nome, tá, de lavagem de dinheiro, mas um embrião de lavagem de dinheiro na Itália. Mais especificamente, senhores, em 1978. Por quê? Eu não sei se os senhores se recordam, mas se puxarem, por exemplo, uma pessoa